Oi, gente, eu tô com essas coisas aqui porque isso é leite de magnésia que eu passo antes de me maquiar. Hoje eu vou me maquiar e vou falar uma coisinha pra vocês. Hoje eu senti de vir falar sobre perdão. E antes eu vou ler a parte da Bíblia que eu vou me basear pra falar essa palavra. Tá escrito em Mateus 18, 21. A gente vai ler um pouquinho de coisa, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e começou a lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes falará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Gente, essa palavra, ela é difícil. Porque assim, perdoar uma pessoa que, falou uma coisa grossa pra você aquele dia, é fácil. Perdoa. Mas perdoar uma pessoa que te feriu mesmo, profundamente, feriu algum parente seu, não é fácil. Não é fácil perdoar. E às vezes a gente só vai, jogando pra debaixo do tapete. E vai deixando aquela situação rolar. Ah, depois eu resolvo isso. Não tem mais mágoa dessa pessoa. Mas aí você vê aquela pessoa e você sente aquela raiva da pessoa, sabe? E você fala assim, não, mas por que? Como? Não dá pra perdoar isso que ela fez. Isso é imperdoável. E às vezes a gente quer que a palavra de Deus modifique só pra gente, né? Tipo assim, como você fala assim, não, Deus. Mas essa situação é diferente. Essa pessoa me magoou muito. Não, você entende, né, Senhor? Você entende. Essa pessoa me magoou demais. Não tem como eu perdoar essa pessoa. Mas a palavra de Deus, gente, ela não muda. Ela não vai mudar porque você acha que o que aquela pessoa fez foi imperdoável. Gente, eu vi um vídeo de um cara, eu não tenho certeza o que aconteceu com aquele cara, mas sei que era um preso, eu acho que ele tinha estuprado e matado a filha do cara. E de várias outras pessoas. E o cara chegou no tribunal e tinha um monte de gente falando assim, você vai pro inferno, você é um monstro, seu monstro. E o cara só olhava para aquelas pessoas assim, ficava olhando, sabe? Aquilo não gerava nada no cara. Provavelmente só gerava mais raiva ainda. E aí chegou um senhor de idade e ele olhou assim pro cara e falou assim, você tornou a minha fé mais difícil. Hoje eu vim aqui dizer que eu te perdoo. E quando ele falou aquilo, o cara escorreu uma lágrima. Gente, o evangelho é muito fácil você só falar. Você tem que perdoar. Você é assim, senão você vai pro inferno. É muito fácil você condenar o outro, falar que o outro tem que perdoar, que o outro nananã. Só que quando a gente vem pra gente e a gente olha pessoas que
fizeram algum mal pra gente e a gente tem que perdoar, não é fácil. O evangelho é fácil de boca. O evangelho não é fácil de praticar. Porque assim, a gente até queria que houvesse um pecado que é imperdoável e que você não precisava perdoar seu irmão. Mas é literalmente todos os pecados você tem que perdoar, porque tá escrito na palavra. Mas quando eu falo que você tem que perdoar, não é você com a sua força própria. É você com a ajuda de Jesus, de Deus. Sabe, nunca ninguém na vida fez algo tão ruim pra mim a ponto de eu... Sabe, eu tô dizendo que a minha situação, sim, eu tive pessoas na minha vida que eu tive que perdoar. Mas eu nunca cheguei a uma situação de que alguém fez algo tão ruim pra mim que eu não que, sabe, não a ponto de alguém matar alguém próximo a mim. Mas até mesmo essas situações, gente, a gente tem que perdoar. A gente tem que ir em Deus para que o nosso coração seja capaz de perdoar. Não que o nosso coração, nem que a gente seja capaz, perdão. Não é isso. Jesus nos dá capacidade de perdoar aquela pessoa. E não é só isso que eu queria falar hoje. Eu não queria falar apenas de perdoar, mas o principal que eu queria falar hoje era a capacidade de pedir perdão também. Tô secando aqui porque eu passei uma coisa aqui pra limpar ele. O evangelho, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que perdoar tal pessoa. Mas será que nós não temos que pedir perdão pra alguém também? Sabe? Eu tenho ultimamente, nos últimos dias, eu tenho percebido o quão é importante o cristão pedir perdão. Porque assim, na nossa cabeça, a gente nunca quer estar errado. E se alguém fala que a gente tá errado, a gente fica bravo. Ou não, só eu que sou assim. É assim, gente. Essa é a verdade. Esse é o coração do ser humano sem Cristo. Só que, gente, nós vamos errar muitas vezes. Muitas e repetidas vezes. Só que o negócio não é o nosso erro. O negócio é você pedir perdão. Só que daí, quando o cristão não pede perdão? Aí o diabo tem acesso. Por quê? Se o cristão não pediu perdão, ele não se arrependeu. Ele não reconheceu que ele estava errado. Porque assim, Jesus já morreu pelos nossos pecados. Se a gente pedir perdão, a conta tá quite. Mas se a gente não pedir perdão, gente, a conta não vai tá quite. Porque a gente não reconheceu que a gente tá errado. E eu tô vendo a importância do que é pedir perdão. Sabe? E às vezes, pra você, pode ser fácil pedir perdão. Mas às vezes, pra uma pessoa que tem outro pecado, né? Outra dificuldade, não é fácil. Só que a gente tem que começar a entender que o perdão, ele é um fundamento. Ele é básico pra vida cristã. O arrepender-se diariamente. Porque não existe, gente... É muito difícil uma pessoa que não erra durante o dia. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. O humilde não é aquela pessoa que anda assim, que abaixa a cabeça pra todo mundo, que se veste feio, não se maqueia, não usa joias, porque eu sou humilde. Não. Humildade é você buscar a Deus, você reconhecer os seus erros, você querer dentro de você ser transformado por Cristo. Você querer realmente o caráter de Cristo dentro de você. Então, se você, irmão, tem essa ideia de que ser humilde
é andar de roupa simples, é andar feio, é andar fedido, é andar com cabelo feio, tira essa ideia da sua cabeça. Porque uma pessoa pode ser tudo isso, mas se ela não reconhecer que ela está errada quando ela estiver errada, se ela não pedir perdão para Deus, se ela não reconhecer a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus e querer ser transformado diariamente pela Bíblia, por Jesus, não pela Bíblia, né? Mas pela comunhão com Deus, ela não é humilde. Ela pode falar mansinho o que for, ela pode usar roupa velha, roupa feia, andar de cabelo feio, andar assim com maquiagem, andar toda entortada, e não. Ela não é humilde. Humildade é você se render a Deus verdadeiramente. Quem você é, tudo que você é. Você fala, Deus, olha, isso aqui é o que eu sou, não presta, é lixo. Pode jogar fora e coloca quem você quer que eu seja em mim. Isso é humildade. Isso é humildade. E isso não significa que a gente não vai errar. A gente vai errar. Mas humildade é você pedir perdão e querer ser transformado por Jesus Cristo. Isso é a humildade. E é isso que a gente tem que ter como cristãos. Porque sem isso, a renovação da nossa mente não vai existir. Nós não vamos ser cristãos, praticantes da palavra. Nós não vamos ser transformados. E o evangelho é a renovação da mente. É a renovação de tudo que você é. Como é que você vai ser um cristão sem se arrepender? Sem deixar Deus mudar você ou querer ser transformado? Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a gente não quer perdoar alguém, gente, a gente joga o perdão de Deus no lixo. Por quê? A gente vai lá e fala assim, nossa Deus, eu errei naquilo, nossa, me perdoa, como aquele servo pediu pro rei. Não, rei, me perdoa, eu te pago. E ele cancelou a dívida. E a gente chega pro outro e fala, não, eu não te perdoo. Quem a gente é? Quem nós somos para não perdoar o próximo? Se nós olharmos para quem nós somos, nós vamos perceber que nós fizemos muito pior que aquela pessoa. E Deus nos perdoou. Então nós não temos direito de não perdoar. Nós não temos direito de chegar para alguém e falar assim, eu não te perdoo. Deus tinha esse direito. Deus podia falar, olha, humanidade, você se ajeita aí. Você escolheu errado, você teve o livre-arbítrio, eu te avisei, você escolheu errado e se vira com a sua bagunça. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, Deus nos perdoou sem nós merecermos. Ele nos perdoou. E quem a gente acha que é para não perdoar o próximo? Não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, nem que você vai querer, mas você tem que chegar para Deus e falar assim, Deus, olha, eu não gosto, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, mas eu quero por causa que você me perdoou. Eu sei que tá na Bíblia, que é o que eu tenho que fazer. Eu peço para que você me ajude a perdoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Gente, eu não consegui terminar minha maquiagem, mas essa foi a palavra de hoje. E eu peço para que vocês fechem os olhos, que eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia. E eu peço, Jesus, para que você nos ajude a mudarmos o nosso caráter. Jesus, por meio da comunhão. Nos ajuda a ser humilde, Jesus, e pedir perdão diante de você. Porque a palavra diz que você resiste aos soberbos, mas aos humildes você dá graça. E quem não quer receber graça, Jesus? Eu quero receber graça. Jesus, nos ajuda a ser humildes e reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e pedirmos perdão diante de você todos os dias da nossa vida. E nos ajude, Jesus, a perdoar o próximo de coração, verdadeiramente, de todo o coração, perdoar o próximo. E ao invés de raiva e mágoa, que você, Jesus, nos dê amor incondicional pelo próximo. Nos dê o amor que você tem pelo próximo, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, transforma o meu coração, Jesus, e o coração da pessoa que está assistindo esse maná. Em nome de Jesus Cristo. Amém.